A paz de Cristo para todos os irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Aqui mais uma vez é o irmão Henrique Alves, e alguns irmãos já me conhecem, que eu trabalho há 15 anos com a área de batalha espiritual. E eu vim aqui trazer uma mensagem para os irmãos, os que estão me vendo neste momento, e falar um pouco do que está acontecendo no nosso meio em relação às coisas de Deus. E o que eu quero falar aqui é as verdades, mas eu preciso que você preste atenção em muitas coisas e escute até o final isso que o Senhor Deus colocou no meu coração para me falar com você. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante, Deus traz uma palavra muito poderosa através do apóstolo Paulo. E nós já somos conhecedores da palavra de Deus, que aquilo que é certo e aquilo que é errado, nós já somos informados através da palavra do Senhor o que é certo e o que é errado, o que é que um cristão genuíno deve fazer e o que ele não deve fazer. Então, depois que nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos. Um dia nós vivíamos no Egito, praticando o que era errado, o pecado, o que não prestava, e um dia alguém orou por nós, e o Espírito Santo de Deus foi lá onde a gente estava, nos tocou no nosso coração, levou cada um de nós para a igreja, porque ninguém vai para a igreja porque quer, e sim se não for levado pelo Espírito de Deus, que nos conduz à igreja, e nos leva à igreja porque nós temos algo que é de Deus, que é o Espírito de Deus que está na nossa vida. Então você não vai para a igreja porque você está indo por ir. Nós vamos para a igreja porque o Espírito Santo de Deus nos leva até a igreja, Ele que nos convence. Olha, é tempo de adorar a Deus, é tempo de pregar a palavra de Deus. Nós somos levados pelo Espírito Santo de Deus, né? Lá em João capítulo 3 fala que aqueles que são nascidos de Deus são filhos de Deus, né? Aqui são como um vento, né? Vai para onde o Espírito Santo manda. Então essa é a vida de um cristão genuíno. Só que o que eu quero falar, irmãos, é uma coisa que está acontecendo em nosso meio, e o negócio está ficando grave, muito grave, em relação a essa era que nós estamos vivendo. E o que tem me preocupado, e eu tenho visto em vários lugares do Brasil, é os problemas que estão se infiltrando no nosso meio. E Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, ele vai falar ali sobre as armaduras de Deus: capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados com o Evangelho da paz. Então é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco, e eu preciso que você assista essa mensagem até o final. Mas eu tenho ido em várias igrejas do Brasil e tenho notado alguns comportamentos na igreja, no culto, e na casa de alguns irmãos também. E nós estamos vivendo em uma era de modernidade, aonde você se comunica com as pessoas de uma forma tremenda através das redes sociais. O que eu quero falar primeiro não é que as redes sociais é um pecado na tua vida. Não estou dizendo isso, porque as redes sociais têm facilitado a vida de muitas pessoas. Eu estou falando de pessoas honestas, pessoas que têm consciência e têm o Espírito Santo de Deus na vida. É diferente. Mas eu tenho notado alguns comportamentos de alguns irmãos, de algumas irmãs, que carregam a Bíblia direto, e essas pessoas têm mudado o seu comportamento depois que criaram as redes sociais, e as redes sociais têm facilitado a comunicação para você falar com um parente seu que mora distante da sua cidade, ou até mesmo na sua cidade. Então, há o seu lado bom nas redes sociais, porém há o seu lado maior,
que é o lado maligno, que ninguém está levando as coisas de Deus a sério e estão brincando de ser crente. Muitos estão brincando. E nessa mensagem aqui eu quero falar umas verdades em relação a isso. Irmãos, quando nós não tínhamos redes sociais e nós queríamos falar com algum dos nossos parentes, nós ia numa mercearia, numa venda, em algum local que vendia alguma coisa, nós comprávamos aquelas fichinhas telefônicas e nós colocávamos lá para a gente ligar para alguém, para nossos familiares, e falar com ele. A outra maneira de nós se comunicarmos era através de carta. Nós escrevemos uma carta, e eu me lembro até hoje que quando chegava uma carta lá em casa dos nossos parentes, nós ficávamos ali, né? Ficávamos ali na mesa, e o nosso pai lia aquela carta, nossa mãe lia a carta, e nós olhávamos para os nossos pais, e eles ficavam chorando de saudade da outra pessoa, dos nossos parentes, dos nossos tios, das nossas vós, e nós começávamos a chorar também, e aquela carta era lida na mesa com todo mundo, e nós sentíamos saudade, mas as coisas mudaram. E o que é que está acontecendo? Depois que criaram as redes sociais, as pessoas falam uma com a outra como se ela estivesse perto, e não como se ela estivesse longe. E, por um lado, veio trazer um lado bom, por outro, um lado mau e perverso. E essa é a verdade. Então, tem se multiplicado a ciência, a iniquidade também tem se multiplicado, e o amor de muitos esfriando. E depois que entrou o WhatsApp, o Facebook, aquela época foi a época do Orkut, que já passou, e o Instagram, e várias outras redes sociais que vão vindo ao decorrer do tempo. E nós começamos a analisar que os comportamentos de muitos cristãos estão caminhando para o pecado, e grave. Então, as redes sociais, para quem sabe usar, é uma bênção, mas para quem não sabe usar, é uma maldição. E às vezes eu fico admirando pessoas que têm 3, 4 mil amigos nas redes sociais. Irmãos, a maioria não é amigo. As pessoas aceitam qualquer pessoa no Facebook ou em alguma outra rede social para ter muitas pessoas, para mostrar para alguém que ele tem muitos amigos. E na realidade não é assim. Coloca lá só como se fosse uma disputa para ver quem é que tem mais amigo. E isso aí está tornando uma gravidade no nosso meio. Já vou contar algumas coisas em relação a isso. Então a comunicação, há muito tempo atrás, era comunicação pessoal. Eu ia na sua casa, você vinha na minha, nós se encontrávamos, as famílias reuniam em volta da mesa, parentes iam na sua casa para conversar com você. Então tinha aquele calor familiar, aquela coisa boa, todo mundo participava, todo mundo estava ali conversando, brincando e assim. Então entrou o silêncio agora, né? Cada um fica na sua casa e através das redes sociais se comunica um com os outros. E isso tem trazido uma gravidade muito grande em relação à vida espiritual de muitos. E eu falei que em Efésios 6, né, que Paulo traz uma figura de um soldado romano, e Paulo pega essa armadura do soldado romano e transfere para o mundo espiritual. E nisso que vai acontecendo, do capacete, da salvação, a couraça e assim sucessivamente, as pessoas estão desprotegendo as suas mentalidades. Pessoas que um dia tiveram o capacete da salvação, hoje a maioria não tem mais, porque ela está deixando entrar na mentalidade dele ou na mentalidade dela o pecado, a maldade. E um dos meios que está entrando no coração de muitas pessoas, aqui dentro de muitas pessoas, os irmãos sabem, são as redes sociais, que têm acabado com famílias, têm destruído casamentos e relacionamentos. Para os irmãos terem uma ideia, aumentou o índice de divórcio no Brasil. 70% dos casamentos que estão indo para o cartório, a maioria é concernente a redes sociais. E é o que está acontecendo.
marido traindo esposa, esposa traindo o marido nas redes sociais, pessoas fazendo coisas ocultas e escondidas dentro do seu quarto, traindo o seu esposo, falando com pessoas lá do mundo, mostrando vídeo, vendo vídeo de pornografia dentro do seu quarto, às escuras, e pensa que Deus não está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Você pode esconder do teu marido, você pode esconder da tua esposa, mas de Deus jamais ninguém vai esconder, porque Deus está vendo, Ele é onisciente, então Ele está em todo lugar, em todo tempo. Então Ele conhece o nosso coração, a nossa intenção, se nós estamos servindo a Ele de verdade ou não. Não adianta nós ficarmos dentro de uma igreja mascarado, se maquiando, ou seja, se passando por uma pessoa cristã que diz que adora a Deus, mas nas escuras, lá no quarto trancado, quando o marido não está em casa, ou quando a esposa não está em casa, fica traindo o esposo, fica traindo a esposa, e ficam aumentando a maldade dentro do seu coração. E essas pessoas que fazem isso, um dia que tiveram o capacete da salvação, ela arrancou e jogou fora. Então toda a maldade está entrando na mentalidade dele e na mentalidade dela. E o negócio cada dia mais está ficando grave. Tem pessoas aí, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia por onde eu passo nesse Brasil. Tem pessoas aí que me contam cada coisa absurda. Eu estive numa igreja um certo tempo, que o pastor, ele me contou, falando: irmão Henrique, aqui na nossa igreja tem umas irmãs aqui, duas irmãs e um irmão que toca bateria aqui na nossa igreja. E sabe o que é que ele estava fazendo? E as irmãs eram do círculo de oração, irmã que cantava no círculo de oração, e aquele negócio todo, os irmãos sabem o que é o rapaz na bateria. E estava aqui ali, o culto ali, tudo, mas foram para casa. Aí o rapaz da bateria pegou o celular e começou a filmar as partes íntimas dele. E começou a conversar com as duas irmãs, que era da igreja, do círculo de oração, e elas também começaram a filmar os peitos, as partes íntimas dela, e postar aonde? No WhatsApp. E começou a postar para ele e ele postar para elas. E eles ficavam vendo uma coisa de um e a coisa do outro, as partes íntimas. Aí o que é que estava acontecendo? Mandaram esses vídeos. Então esse vídeo foi circulando, porque uma das irmãs tem uma amiga íntima, e o irmão também tem um amigo íntimo. Então esse vídeo começou a circular num bairro, até que chegou no ouvido do pastor e mostraram para o pastor o vídeo que as irmãs e o rapaz tinham postado no WhatsApp, e o pastor teve que excluir. Irmãos, estão brincando de ser crente. Depois que entrou as redes sociais, as pessoas ficam viciadas. Irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, existem lugares, centro de recuperação para pessoas que são viciadas em redes sociais. Isso está pior do que droga, irmãos, porque a droga, se a polícia vê, apreende, mas as redes sociais, as polícias não faz nada, a polícia não faz nada. Isso aí, as pessoas ficam a mercê, vive pecando, vive postando vídeos terríveis, e a pessoa que diz que é cristã, muitos estão fazendo isso. Estão com o mundanismo na sua mente, na sua cabeça, e estão participando dessas maldades. E são pessoas que estão tomando Santa Ceia, que estão comendo o pão na Santa Ceia, estão participando do corpo de Cristo, e a mente delas estão cauterizada pelo pecado, porque não confessa. E pensa que confessar o pecado só é a prostituição, o adultério. Irmãos, pecados têm que ser confessados. Pecados têm que ser confessados. Não adianta esconder nada. Então, se eu pratico alguma coisa dessa, eu tenho que confessar. Primeiramente eu tenho que ajoelhar e pedir perdão a Deus, e conversar com o meu pastor e pedir orientação, para que o Espírito Santo de Deus ele venha habitar na minha vida novamente. Porque enquanto eu estou praticando maldade, o espírito maligno está na minha vida. Porque se eu um dia aceitei o Evangelho da graça e estou vivendo para Deus, então a minha vida, ela deve ser uma vida mudada, uma vida transformada. E eu não vou trair a minha esposa, não vou trair, porque se eu trair a minha esposa, eu estou traindo a minha filha, eu estou traindo o meu filho. E assim é com você, do mesmo jeito.
Então pessoas estão brincando de ser crente, irmãos. Pessoas, irmãs das igrejas, pegam o celular, começa a tirar foto do decote do peito dela e começa a postar na rede social para ver quantas pessoas vão curtir a foto dela. Começam a filmar as partes das pernas dela, porque tem aquelas pernonas lá, e começa a mostrar nas redes sociais para ver quantas pessoas vão curtir, vão elogiar as pernas delas. Irmãos, se nós um dia tomamos a decisão de ser crente, de ser santo, é para se separar das coisas do mundo e viver para Deus. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, porque eu tenho um novo padrão de vida, então eu tenho que andar conforme a palavra do Senhor. Ela me ordena como é que eu ando, se eu quero alcançar a salvação. Isso está grave. Cada dia mais o mal está se aumentando em relação a isso. Antes, há muito tempos atrás, as pessoas liam mais a Bíblia. Irmãos, lia mais a Bíblia. Hoje não lê mais Bíblia. Houve uma pesquisa também que a maioria dos brasileiros ficam 5 horas nas redes sociais, em média, por dia, 5 horas. As pessoas vão atravessando o sinal, está com um celular, mexendo no celular, e pessoas foram mortas através disso. São pessoas viciadas e prisioneiras das redes sociais. Tem pessoas que estão reunidas entre as famílias e estão conversando no celular, não conversam mais pessoalmente uma com as outras. Tem pessoas que você entra dentro da casa dela, tem 5 pessoas, tudo nas redes sociais, conversando com pessoas distantes. Irmãos, nosso relacionamento tem que ser mano a mano, meu irmão. Tem que ser ao vivo, eu e você e eu, nós conversarmos para nós sentir algo, a presença de Deus na nossa vida. É o que está acontecendo. Você passa numa rua, parece um bando de vagalumes. Tudo fica no pé da calçada, mexendo em redes sociais. As pessoas estão ficando prisioneiras através disso. Mas Deus, Ele quer te libertar, quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. Há muito tempo atrás, irmãos, olha que coisa. Há muito tempo atrás, um jovem, uma moça, quando tinha intenção de casar com o outro, de ter um matrimônio, o que é que eles faziam? Eles contavam a Deus o perfil da moça que queria, do rapaz que queria, dobravam os joelhos e começavam a orar a Deus, e Deus ouvia a oração daquele jovem, daquela moça, para obter um casamento no padrão da santidade. E assim Deus ouvia e Deus abençoava. Hoje a maioria vai para as redes sociais e ali elas arrumam um namorado, 2 namorados, 3 namorados, fica com a vida bagunçada. E a mãe, que já tem uma visão de águia, que já tem uma visão espiritual, e ela fala para a filha: minha filha, não se envolva com esse rapaz, que esse rapaz não vai dar certo para você. E vice-versa, fala para o rapaz: sai do meio dessa moça aí, porque ela não tem comportamento de crente não. Olha lá o perfil dela no Facebook, olha como é o jeito dela, olha como é que é o jeito dele. Então sai fora. E mãe, quando a mãe fala e o pai fala, meu irmão, pode obedecer a voz do pai e da mãe, porque o negócio é sério, tá? Então vocês obedeçam a Deus. Então colocava esses propósitos em buscar aquilo que ele e ela queria no joelho, na oração. Mas hoje, infelizmente, estão indo para as redes sociais e ali acha um namoro de todo jeito, aí o casamento vai ficar de todo jeito, Então não adianta. Casamento tem que ser conquistado no joelho, porque a pessoa que está vendo o teu perfil na rede social, ali ela está vendo 50% de quem é que você é. Eu tenho redes sociais, eu tenho Facebook, mas eu tenho 200 e poucos amigos, irmãos. Sabe por quê? Porque lá eu só aceito pessoas que realmente eu conheço, e não é qualquer pessoa que eu vou colocar ali não, porque eu já cheguei a colocar e outras pessoas começaram a postar vídeos ali, vídeos de pornografia. Então o que foi que eu fiz? Eu fui lá e excluí ele e ela da rede social, porque a conduta dele, a conduta dela não estava certa. Então, se eu tenho um padrão de vida espiritual e moral, então eu vou descartar isso aí. Então eu vou ter uma vida de santidade a Deus. Porque hoje, irmãos, ou nós somos crentes, ou nós não somos crentes. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Então, nesses últimos dias, nós temos que ser cristãos genuínos para a glória de Deus. Tem igrejas que já tem até sistema de Wi-Fi na igreja para jovem não ficar em casa, para que, se ela quiser acessar
o Wi-Fi, acessa lá na igreja, fica na igreja, mas que esteja na igreja ouvindo a palavra de Deus. Agora, como é que vão ouvir a palavra de Deus se dentro do culto, na igreja, estão navegando em rede social? Esse é o problema. E muitos pastores estão sofrendo com isso. Problemas são levados para os pastores em relação às redes sociais. E o pastor avisou na igreja, e o pregador pregou, e a pregadora pregou, e teve no culto de ensino, e o pastor falou, e foi na escola dominical e falou. Então nós não temos desculpa dos nossos próprios pecados, irmãos. Então vamos obedecer à palavra de Deus, porque o tempo se aproxima. E o que o diabo quer? Ele quer a sua mente. Ele quer roubar a sua mente, porque se ele roubar a sua mente, ele vai roubar o quê? O teu comportamento. Ele vai roubar o seu tempo. Você não vai ter mais tempo de jejuar, não vai ter mais tempo de orar, não vai ter mais tempo de buscar a palavra de Deus, você não vai querer mais ler a palavra de Deus. Então assim sucessivamente vai acontecer isso na sua vida. Então tem que transformar a sua vida. Você tem que ter uma vida justa diante de Deus, porque o tempo se abrevia. As coisas estão indo de mal a pior cada dia. A Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para ver a Deus, tem que se santificar. Se santificar. Então, cada dia mais as coisas estão piorando. Pessoas não estão acreditando na graça, no Evangelho de Deus, estão se aproveitando demais da graça de Deus, estão se afastando da graça de Deus sem perceber. Você chega numa igreja, irmão, também, você vê um monte de jovem lá, tudo com celular dentro da igreja. Você vê irmãos com celular dentro da igreja. De vez em estar adorando a Deus, estão com celular dentro da igreja. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Agora, pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, a única coisa que ele e ela usa lá no culto, lá na igreja, é a palavra de Deus. Estão adorando a Deus, estão buscando a Deus, estão sentindo a presença de Deus. Então são pessoas que são regeneradas através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima.